Vou começar abrindo com uma oração. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa quinta-feira, Senhor, onde podemos nos reunir mais uma vez para podermos checar as palavras que nós lemos durante a semana, Senhor, e aprendermos com o Teu Espírito Santo acerca delas, Senhor. Abençoe e abra o entendimento de todos, para que todos possamos sair edificados. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos iniciar em Hebreus. Hebreus, que para mim, disparado, é a carta mais bonita do apóstolo Paulo, de toda a Bíblia. Peço até perdão por vocês por resumir muitos capítulos. Esse livro em específico merecia ser lido por completo. Mas como temos pouco tempo, vamos tentar resumir ele ao máximo. Então, em Hebreus, irmãos, é uma carta que foi escrita exclusivamente para o povo judeu. Isso não quer dizer que foi escrito para os judeus do Antigo Testamento, mas para os judeus já convertidos a Jesus Cristo, ao Novo Testamento. Agora, para os judeus começarem a ter uma perspectiva da nova aliança em Cristo e não mais da antiga aliança em Moisés. Então, nós vamos começar agora no capítulo 1. Vamos começar aqui nos versículos do 1 ao 4, onde Paulo vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, esses primeiros versículos estão dizendo que Cristo, ele realizou um feito, que foi o sacrifício supremo que ele fez por nós na cruz. Esse feito de Cristo colocou ele acima dos anjos, e esse feito fez ele merecer um lugar mais excelente. Vai ser falado aqui mais para frente que Cristo, ele foi feito enquanto homem menor do que os anjos, só que o feito dele excedeu a glória dos anjos, e isso fez ele herdar coisas mais excelentes. Então aqui Paulo, ele começou, você vai perceber que Paulo vai colocando Cristo em hierarquias mais altas do que os anjos, e mais para frente nós vamos ver Cristo acima de outras pessoas ou seres também. Então a intenção de Paulo aqui é exaltar a Cristo em relação a qualquer outro ser abaixo de Deus. E aí temos aqui no capítulo 2, do 7 ao 10, uma passagem que mostra que Deus sujeitou todas as coisas debaixo de Cristo. Então, Hebreus 2, vamos começar do 7 até o 10. Diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Então, aquilo que eu falei. Então, Cristo, enquanto homem, foi feito menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que estejam sujeitas. Então, para nós, no século 21, nós vemos ainda o império de Satanás reinando. Nós não temos essa percepção que todas as coisas foram entregues e sujeitas debaixo do pé de Cristo. Isso ainda está para se cumprir, e na época do apóstolo Paulo ainda haveria de se cumprir. Aí no 9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então a recompensa de Cristo por ter sido fiel e tendo feito tal feito, foi que o Senhor lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ainda falta partes dessa profecia se cumprir, e se cumprirá certamente quando o Senhor voltar. E aí no versículo 13 até o 18 dessa mesma parte, nós vamos ver
o poder de Cristo para nos ajudar nos tempos atuais. Olha só que importante essa passagem, ó. Diz assim a partir do 13: Porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, que somos nós. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha só, irmãos, que importante essa parte. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então essa é a passagem mais importante, o 18, que mostra de tudo que ele passou na carne, todas as tentações e as provações, lhe dão não só autoridade como sumo sacerdote, mas ele tem a empatia de ter sofrido as mesmas tentações, ele sabe o que nós estamos passando. Então quando nós dirigimos uma oração a ele pode nos auxiliar a vencer as nossas dificuldades na carne, porque ele mesmo as experimentou quando esteve encarnado entre nós. E aí no capítulo 3, do 2 ao 6, vai mostrar agora a superioridade de Cristo, não mais em relação aos anjos, mas em relação a Moisés. Ó. Então, capítulo 3 de Hebreus, do 2 ao 6. Diz assim: Então, sendo fiel ao que o constituiu, que foi Deus, falando de Cristo, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Então Moisés, ele cuidou de um povo que Deus já havia criado para ele. Então Moisés, ele não edificou a casa. Mas Cristo, ele foi um instrumento pelo qual Deus fez todas as coisas, ou seja, Cristo era o dono da própria casa. Então Moisés cuidou de uma casa que não era dele, e Cristo cuidou da sua própria casa. Vai mostrar o que é essa casa nos versículos à frente. Então só por Cristo cuidar da própria casa e Moisés cuidar de uma casa que não era dele, aqui nós já vemos a superioridade de Cristo. E aí continua no 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho. Então aqui, ó, antes de continuar o 6, segundo a superioridade, Moisés, ele serviu como servo, Cristo serviu na qualidade de filho. Então Cristo era dono da própria casa e servia na qualidade de filho, que é superior a um servo. Continuando no 6. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, então a casa é o povo dele, na qual estão inseridos os judeus, estão inseridos nós, os gentios, pelo pacto de fé na graça. A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos casa dele, nós temos parte com ele, se permanecermos na esperança da volta dele. E claro que essa esperança pressupõe que esperemos ele em santidade. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 4, do 1 ao 9, que vai explicar o que é o verdadeiro repouso do Senhor. Então, o que significa o verdadeiro repouso de Deus? Ó. Então, diz assim no 4, do 1 ao 9. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, está falando dos judeus, como a eles, nós. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, então está falando do sábado.
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Vou fazer uma pausa aqui, irmãos, para vocês entenderem. Então Paulo está falando de um repouso. Então lá no Egito, quando o Senhor tirou o povo do Egito, e estava trazendo eles para Canaã, e aquela primeira geração foi rebelde ao Senhor, o Senhor falou que eles não entrariam no repouso dele. Então foi a primeira vez ali que Deus falou do repouso. E a mesma frase Paulo estava falando, quando Deus fez o mundo em 6 dias, ele descansou no 7º dia. Então Deus entrou no repouso dele. Ou seja, desde a criação do mundo, quando Deus descansou no 7º dia, que foi no sábado, ele estava apontando para um repouso que haveria de vir. E aí, quando ele foi levar o povo para a terra de Canaã, ele anunciou esse repouso mais uma vez. Então é isso que está sendo falado até aqui. Ó. E aí, continuando, no versículo 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, no repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, que foi aquela geração do Egito, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha agora esse versículo 8 que é fundamental, irmãos. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Então, como o Senhor falou que aquela geração não entraria no repouso, não significa dizer que o repouso foi quando Josué trouxe eles para a terra de Canaã, que é o que nós estamos lendo agora lá no Antigo Testamento. Então, quando Deus trouxe o povo de Israel para a terra de Canaã, aquilo foi uma sombra, uma projeção do verdadeiro descanso do Senhor. Assim como o tabernáculo, as coisas do tabernáculo apontavam para Cristo, a entrada do povo de Israel em Canaã simboliza um repouso, que é o repouso que nós esperamos, que é o repouso para a vida eterna, ao lado do Senhor. Então esse repouso ainda não aconteceu, está para acontecer. É desse repouso que está falando, no qual o sábado foi símbolo desde o começo da Bíblia, quando nós vimos ali em Gênesis. E aí na sequência, nós temos o capítulo 4, onde mostra como que Cristo pode nos ajudar na qualidade de sumo sacerdote. Ó. Então, capítulo 4, nós vamos do 14 ao 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Foi aquilo que eu disse para vocês. Ele tem essa empatia porque ele sofreu as tentações na própria carne, quando ele esteve encarnado. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, só que diferente de nós, sem pecado. Cheguemos, pois, olha só agora como que Cristo pode nos ajudar. Ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. De que forma? Com oração. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui está falando para nós levarmos as nossas causas a Ele como sumo sacerdote, para Ele nos ajudar nessas tentações e provações e nos purificar do pecado. E aí na sequência temos o capítulo 5, aonde vai falar do poder que a palavra de Deus tem sobre nós. Então capítulo 5, versículos 13 e 14. Olha só que importante essa passagem. Ó. Então Hebreus 5, versículos 13 e 14. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então nós estamos saindo atualmente da qualidade de meninos, estamos entrando na maturidade. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando da palavra diariamente. Então nós estamos trocando o leite por alimento sólido, sendo experimentados na palavra. Olha só o que diz no 14. Mas o mantimento sólido, que é isso que a gente está adquirindo aqui, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha só o que acontece com nós, os experimentados na palavra,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, uma convivência contínua com a palavra de Deus, os devocionais diários e cotidianos, e esse resumão que a gente faz aqui na quinta-feira, nos dá cada vez mais capacidade de discernimento entre o bem e o mal. E podemos ter uma leitura maior do mundo espiritual ao nosso redor, e podemos enxergar as coisas com olhos mais espirituais do que carnais. Então, essa experimentação diária na palavra nos amplia os sentidos espirituais para podermos discernir todas as situações e nos proteger do pecado. Mais uma vez, tomando aquela alusão que eu fiz ao livro de Cantares, e assim nos mantermos um jardim selado contra o pecado, para que o pecado não entre nesse jardim e possamos nos mantermos limpos para Cristo. E aí no capítulo 6, nós temos aqui, essa passagem, ela é muito importante, que vocês prestem bastante atenção, porque fala o perigo de quando nós, já convertidos, nós não nos arrependemos de maneira genuína. Olha só que interessante. Então, Hebreus 6, a partir do capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Então, Hebreus 6, versículos 4 ao 7, diz assim: porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então, olha só essa passagem, como ela é muito importante. Então, está falando de pessoas que a princípio se arrependeram, se converteram a Cristo, experimentaram o dom do Espírito Santo. Então, por um tempo, tiveram comunhão com Deus, tiveram acesso à graça, ao Espírito Santo, só que depois tornaram para trás. Às vezes esse processo pode ser agudo, pode ser de uma hora para outra, mas às vezes ele pode ser crônico. Então tem pessoas, às vezes, que podem cometer um grande pecado, e esse pecado, devido à gravidade, a pessoa pode achar que não tem mais perdão para isso, e ela desiste de prosseguir e de caminhar. Então ela apostata, ela desiste. Mas também tem pessoas que não cometem um grande pecado de uma vez só, não é um pecado agudo, muito violento, mas às vezes ela peca voluntariamente, diariamente. E esse pecado diário vai esfriando, até que uma hora essa sensação de indignidade, essa incapacidade de se arrepender mais uma vez, faz ela também apostatar e se desviar. Então aqui é um cuidado para nós que nos convertemos ao Senhor e que participamos do dom do Espírito Santo, não tentemos a misericórdia do Senhor, praticando pequenos pecados ou grandes pecados, confiando sempre na misericórdia do Senhor. Porque essa esfriada vai fazer uma hora, à medida da paciência do Senhor se esgotar, e o Senhor não mais nos concederá arrependimento para voltar aos caminhos dele. Então, muito perigo. Aqui é um recado diretamente para nós que nos convertemos ao Senhor, para tomarmos cuidado e levarmos essa graça a sério. E aí, ainda no capítulo 6, vem uma das passagens mais lindas, que é a certeza da salvação, não por conta de nós, mas por conta dos atributos de Deus. Então, no capítulo 6, a partir do versículo 17, 17 e 18, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, que somos nós, se interpôs com juramento. Olha só agora. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, primeiro, é impossível que Deus minta. Tenhamos firme consolação nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, o Senhor, quando ele fez o juramento lá no Antigo Testamento, quando ele jurou a Abraão, lá no passado, ele jurou por si mesmo.
porque não havia ninguém maior pelo qual o Senhor podia jurar. E como ele jurou por si mesmo, e Deus por si só, em sua essência, a mentira é impossível para ele, porque a essência dele é verdade, uma vez que ele prometeu, e por ele prometer por si mesmo, nós temos a certeza que haverá de se cumprir. Então aqui é uma palavra para nos encher de confiança e esperança, que a palavra certamente irá se cumprir, porque Deus jurou pela sua própria cabeça que iria cumprir todas essas coisas. Então Deus não jurou por homem nenhum, que é capaz de errar, que é capaz de mentir. Deus jurou por ele mesmo. E pela sua incapacidade de pecar e mentir, a nossa salvação já está assegurada no que ele é e não do que nós somos. E aí, irmãos, na sequência, nós vamos ler agora aqui a gente já vai agora para o capítulo 7. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Não, tá tudo bem. Só estou procurando aqui. Ah, beleza, foi. Então, capítulo 7 agora, irmãos, eu vou fazer um resumo para vocês, porque essa passagem aqui é muito grande. Então fala que Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, para não tomar muito tempo, eu vou explicar isso de uma forma resumida. Então, basicamente assim, Melquisedeque, como nós já lemos em Gênesis, ele foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, e lá fala que Melquisedeque é rei de Salém, que significa o rei da paz. Um dos títulos de Jesus. E esse Melquisedeque lá, ele não foi narrada a sua genealogia. Então, não falou de quem Melquisedeque era filho, não falou se ele tinha descendentes ou quem eram os seus ascendentes, quem eram os seus pais. Então, isso foi proposital para mostrar que esse sacerdócio de Melquisedeque, ele não tinha princípio de dias e não mostrou também o fim desse sacerdócio. O que aponta para Cristo, que também tem um sacerdócio eterno. Cristo sempre existiu e sempre existirá, porque ele é um ser eterno. Então, primeira coisa, nós vemos essa similaridade da figura de Melquisedeque com Cristo, onde Melquisedeque apontava para Cristo também como sombra de um sumo sacerdote que apareceria, com um ministério que não teria princípio e nem fim. Depois, Paulo explica ainda no capítulo 7, que Abraão deu dízimo. Então Abraão estava voltando daquela guerra dos reis, na qual ele resgatou Ló. E aí ele encontrou Melquisedeque na volta. E disse que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E aí, qual que é a explicação aqui, irmãos? Então Abraão, ele foi pai de Isaac, que depois foi pai de Jacó. E Jacó foi pai das 12 tribos, dentre quais Levi, que foi o seu terceiro filho. E lembrando, irmãos, que lemos aqui, que Arão, irmão de Moisés, ele foi o primeiro sacerdote da ordem levítica. Então, só para vocês entenderem o raciocínio de Paulo. Então, Levi é descendente de Abraão, é da carne de Abraão. É descendente segundo a carne de Abraão. E Arão é filho de Levi e foi o primeiro sacerdote da ordem levítica. E está falando que Abraão deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. E Paulo fala que aquele que dá o dízimo dá para alguém maior e superior a ele. Então, o que recebe o dízimo é sempre superior àquele que dá o dízimo. Como no nosso exemplo na igreja, nós, pequenos, damos o dízimo a Deus. Ou seja, pensem assim, como Levi é filho de Abraão, porque ele tem o sangue de Abraão, é como se Levi tivesse dado dízimos ao Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio de Arão deu dízimo ao sacerdócio de Cristo. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Então é isso que Paulo quis demonstrar durante todo esse capítulo 7. Então ele quis explicar a semelhança de Melquisedeque com Cristo em relação ao sacerdócio,
e a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, que é o de Cristo, sobre o sacerdócio arâmico, de Arão, o sacerdócio levítico. Então, de forma resumida, é isso. E aí, no versículo 26, aqui eu já falei, beleza. Aí no capítulo 7, irmãos, vamos pegar a partir do 26 agora, que vai mostrar a superioridade de Cristo como sumo sacerdote. Ó. Então, 7:26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, que é Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque se a gente comparar esse Cristo, que tem todas essas qualidades, e compararmos com Arão, vamos lembrar vocês, irmãos, que Arão foi aquele que pegou as joias e converteu elas no bezerro de ouro. Foi o próprio Arão que teve inveja de Moisés, já na qualidade de sumo sacerdote. Então nós vemos Arão como um sumo sacerdote cheio de defeito e de mácula, diferente de Cristo. E aí no 27, que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Então aqui, vamos terminar o 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, Arão, quando ele ia fazer um sacrifício pelo povo, ele tinha que fazer primeiramente para ele. Ele tinha que consagrar a ele primeiro, que era pecador, para que ele fosse digno depois de levantar as ofertas pelo povo. E Cristo, como foi santo e imaculado durante toda a sua vida, quando ele morreu à morte de cruz, ele fez o sacrifício perfeito e único. Porque o sacrifício dele, como foi perfeito, ele satisfez para sempre os demais sacrifícios que teriam que vir na sequência. Ele cumpriu a medida que Deus exigia de um sacrifício perfeito e completo. E ele o fez sem pecado nenhum, alcançando essa excelência. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 9, aonde agora não mostra mais mostra a superioridade agora da nova aliança, que aqui nós estamos, em relação à velha. Então vamos pegar o capítulo 9, do 7 ao 14. Diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelos pecados por ignorância do povo. Então aquilo que eu já havia falado para vocês, do sumo sacerdote fazer oferta por ele e pelo povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote estava autorizado a entrar no Santo dos Santos, para poder fazer a expiação anual pelo povo. Só que o sumo sacerdote, ele não tinha um acesso, ele não conseguia acessar com as suas próprias virtudes o Santo dos Santos. Ele tinha que fazer uma oferta de sangue, então algum animal tinha que morrer pelo sumo sacerdote, para ele conseguir entrar no Santo dos Santos, e aí sim fazer expiação pelos povos. Então, isso mostrava lá na época que o acesso a Deus não era pleno, porque era mediado por sangue de animais. Ou seja, isso estava apontando para um futuro onde alguém conseguiria fazer um sacrifício no qual não necessitasse mais acessar a Deus mediante sacrifícios de animais, mas esse sacrifício perfeito que viria no futuro iria nos trazer acesso direto e mediado por ele a Deus, não mais por sangue de animais. E aí no 9 diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias ablações ou justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, aqueles sacrifícios não conseguiram atingir, não conseguiram cumprir aquilo que Deus gostaria que fosse cumprido. Aí no 11 diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez mais no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui está falando assim. Então o tabernáculo que Moisés ministrou foi feito segundo as instruções de Deus no livro de Êxodo. Só que Cristo é um tabernáculo que foi produzido pelo próprio Deus. E nessa qualidade de tabernáculo construído por Deus, ele não derramou sangue de bodes e de touros, mas o seu próprio sangue imaculado foi vertido na cruz. E aí vai dizer aqui os efeitos, no 14. No 13, porque se o sangue dos touros e bodes lá do passado e as cinzas de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, ou seja, o sangue de animais tinha o poder de apagar pecados lá no passado, quanto mais a purificação, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então está falando, se o sangue de simples animais conseguiam remir do pecado, quanto mais o sangue daquele que não pecou pode remir a humanidade inteira. Basicamente é isso que está falando aqui. E aí no 15, e por isso é mediador de um novo testamento, agora está falando da superioridade do Novo Testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, que somos nós, recebam a promessa da herança eterna. E aqui vem agora a resposta. Por que Cristo teve que morrer? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então isso nós podemos ver nos dias de hoje. Geralmente, um pai ou uma mãe deixa o testamento para o seu filho. E diz a palavra de Deus que a fé em Jesus Cristo nos faz sermos filhos e co-herdeiros com Ele, na graça e salvação que o Senhor nos promete. Então, em Cristo, nós estamos na qualidade de filhos e somos herdeiros. Só que essa herança, a gente só pode tomar mão dessa herança se o testador morre. Então, Cristo, quando ele morreu, ele garantiu que esse testamento fosse passado para nós, e esse testamento passou a ser ativo. Então, esse testamento ele estava em potência, em potencial, antes de Cristo morrer. E quando Cristo morreu, esse testamento passou a ter efeito pela morte do seu testador. E aí, terminando aqui em Hebreus, nos mostra uma passagem importante aqui no versículo 24 ao 28, que nos mostra a suficiência do sacrifício de Cristo. Diz assim em Hebreus 9, do 24 ao 28. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, mais uma vez, Então, foi um santuário que não foi feito por mãos que nem o de Moisés, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E olha só essa passagem importante agora, irmãos, que faz cair por terra o espiritismo, o budismo, o hinduísmo e qualquer religião que tenha como doutrina e como fé a reencarnação. Olha o que está descrito aqui no 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, qualquer pessoa, qualquer espírita, budista ou hinduísta que vier até você e dizer que existe reencarnação, sob essa palavra, ou vai estar certo a Bíblia, ou ele vai estar certo. Porque está falando que cabe ao homem morrer uma vez só. Então o homem não vai morrer agora e vai reencarnar em outro corpo. E assim vai ter múltiplas reencarnações. A palavra de Deus diz
que cabe ao homem morrer uma só vez e depois virá o juízo. Ou seja, é impossível que Deus, que a palavra de Deus aqui na Bíblia e as demais... Eita, amor, fechou. Deve estar aberto ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, voltou. Então aqui, ó, tá falando então que como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo então o juízo. Oi. Vocês pegaram... Qual foi a última parte que vocês pegaram, Ari? Eu vi que baixou aqui, saiu um pouquinho aqui. Olê, tá sem som, né? Ah, tá sem som. O teu microfone tá desligado. Pera aí. Vocês pegaram a parte que eu falei do homem estar ordenado a morrer uma só vez? Só isso, Olê. Depois... Tá, então eu vou trazer essa parte de novo, ó. Então no versículo 27, tá falando que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então grande parte das religiões do mundo, elas estão fundamentadas na reencarnação. Então tanto o espiritismo, como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, que é a religião japonesa. Então todas elas estão fundamentadas na reencarnação. Então, por exemplo, que eu vou morrer como Leandro aqui, e posso renascer como um Rafael, ou como uma Paula, ou até como um animal, em determinadas religiões. Mas no versículo 27, isso tudo cai por terra, porque está falando que o homem está ordenado a morrer uma vez só. Então não haverá uma outra encarnação para qualquer ser vivo. Então eu que nasci Leandro, morrerei como Leandro e não terei mais outra vida como outra coisa. Depois virá o juízo para mim. Assim como Ari morrerá como Ari, não terá outro. Assim como o apóstolo França só será o apóstolo França, não terá uma outra carne no qual o espírito dele irá ocupar. Então aqui nós entramos numa encruzilhada. Ou o evangelho, ou a Bíblia está certa e as demais estão erradas, ou as demais estão certas e a Bíblia está errada. Não tem como as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. E aí na sequência, nós temos o capítulo 10, já está fechando Hebreus agora. No 10, nós vamos ver o poder da remissão sobre o sacrifício. Então, capítulo 10, do 16 ao 18. Diz assim: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha o 18 agora. Ora, onde há remissão desses pecados e iniquidades, não há mais oblação pelo pecado. Então, está falando daquela passagem de Jeremias 31, onde o Senhor prometeu que ele faria uma aliança nova com o povo de Israel, diferente da aliança que ele fez com Moisés, e que ele transformaria o coração de pedra em coração de carne, e que ele perdoaria os nossos pecados e não se lembraria mais deles. E aí, tendo perdão pleno dos pecados, o Senhor realmente os esquecendo, não teria mais por que fazermos sacrifícios novos por esses pecados, porque o Senhor já os esqueceu e já os perdoou em Cristo. E nisso nós vemos mais uma vez a superioridade da nova aliança em relação à antiga. E aí, ainda no capítulo 10, nós vamos ver mais uma vez a gravidade da gente transgredir essa nova aliança. Ó. Então, capítulo 10, do 26 ao 29, diz assim: Porque se pecarmos voluntariamente, ó, então não é qualquer pecado. É aquele pecado que a gente já sabe que é pecado, mas ainda assim a gente vai e peca. Então, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então observe que é muito parecido com Hebreus 6, que eu li aqui no começo. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então aqui, em semelhança de Hebreus 6, nos fala do cuidado da gente não levar essa graça a sério, mas fazer de tudo para que não pequemos de forma voluntária, se pecarmos de alguma forma, que seja voluntário, e que sempre corramos atrás
nos santificarmos cada vez mais e nos aperfeiçoarmos, e de não nos contentarmos com uma vida de pecado. E aí, por fim, estamos quase terminando, o capítulo 11, irmãos, eu vou ter que resumir ele, mas eu digo para vocês leram. Para mim é o capítulo mais bonito da Bíblia, eu acho, porque ele mostra tudo que a gente está lendo um pouco no passado, todos os exemplos de fé, né? Acho que começando a partir de Abel, Paulo vai dando uma descrição do quanto que a fé dos personagens bíblicos no passar da história tiveram impacto. A fé em Deus, obviamente, né? E o impacto que essa fé teve, né? Então é um capítulo muito grande, mas que eu recomendo que vocês façam uma segunda leitura de devocional, aonde vai mostrar o poder da fé da grande maioria dos indivíduos bíblicos que nós já lemos. Alguns até a gente já leu, outros a gente ainda vai ler, mas como o texto é muito comprido, eu vou tomar muito tempo de vocês aqui para fazer essa exposição. Mas basicamente fala do poder da fé. O quanto o poder da fé de esperar em Deus, e o que testifica que essa fé é verdadeira é a nossa perseverança e nos mantermos santos diante dele, é que vai legitimar essa fé, nas quais os personagens do Antigo Testamento a tiveram também. E aí, para encerrar aqui, Hebreus, no capítulo 12, do 2 ao 7, nós aprendemos sobre a resiliência e a humildade em sermos corrigidos. Ó. Então diz assim, Hebreus 12, vamos começar no 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, então ele a criou e ele a consumou, ele demonstrou a nós como que é essa fé na plenitude, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, Cristo suportou tudo que suportou, porque ele mesmo teve uma esperança dada por Deus. Então ele teve um desfecho, na qual ele teve que ter fé, para poder suportar tudo que suportou. Então estava falando pela alegria que lhe estava proposta. Então Deus havia lhe proposto uma alegria, só que ele teria que suportar todas aquelas aflições e a morte de cruz para poder ter acesso a essa alegria. Então ele teve essa fé, na qual ele a criou e a consumou, se sacrificando ainda assim, porque ele acreditou que Deus era poderoso o suficiente para lhe dar, e aí Deus o colocou assentado à sua direita no trono. E aí, diz assim no 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, vamos usar o exemplo de Cristo, para que nós mantemos um bom ânimo nas nossas aflições e tribulações. Ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, às vezes nós não resistimos nem à superfície ainda do que nós podemos resistir. Então, em Cristo, nós conseguimos resistir numa profundidade inimaginável contra o pecado. E aí no 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige, olha só, o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E esse versículo 6, ele é escondido nas ministrações. Grande parte dos pastores de igrejas que só pregam o amor, eles acobertam esse versículo 6. Porque eles acham que Deus só vai amar. E Deus vai aceitar tudo por amor. Mas está falando aqui no 6 que o Senhor corrige o que ama e açoita ao que recebe por filho. Então, se Deus corrige e açoita, significa que Deus tem uma métrica, que Deus tem um padrão de qualidade ao qual Ele quer que ele siga, e se a pessoa não seguir, ela é digna de correção e açoite para que ela siga essa métrica, esses padrões de Deus. Ou seja, Deus não vai tolerar todas as coisas,
Porque se Deus tolerasse todas as coisas, esse versículo não existiria. Ele não precisaria corrigir e nem açoitar, porque ele é permissivo. Ele aceita as pessoas como elas são e do jeito que elas querem ser, mas não. Ele tem um padrão de qualidade, e se as pessoas não chegam nesse padrão, ou não tentam pelo menos se adequar a esses padrões, merecem a sua correção e o seu açoite. E bem-aventurado aquele que o aceita. Porque aquele que aceita que é pecador, que precisa se santificar mais, esse o Senhor vai corrigir, e esse vai conseguir tentar se superar e ser melhor, e deixar o pecado, e vai tentar se aperfeiçoar. E aqui encerramos Hebreus, bem longo, tentei resumir o máximo que eu pude. Agora vamos aqui para uma leitura mais rápida do Antigo Testamento. Então aqui, irmãos, nós vamos agora para Josué. Então Josué, nós vamos lá para o capítulo 22. Deixa eu travar aqui. Então Josué, nós vamos lá para o 22. Então, no 22, vou fazer um rápido resumo do que me chamou a atenção no 22. Mas aqui fala como Deus está olhando para as nossas intenções. Então, o que aconteceu no capítulo 22? Rapidamente. Então, Deus tinha entregado as terras para as tribos. Então, Deus já tinha feito o povo de Israel entrar na terra de Canaã. Deus já tinha vencido os seus inimigos. Então, e aí Josué estava repartindo as terras para as tribos. Então Josué já havia repartido. Meu Deus, toda hora está acontecendo isso. Agora eu já aprendi a... Pronto, voltou. Aí. E aí aconteceu um episódio onde a tribo de Gad, de Ruben, a meia tribo de Manassés, eles estavam morando. Então pensa aqui que meu centro é o Jordão. Então a tribo de Gad, de Ruben, a meia tribo de Manassés, estava morando no oriente do Jordão, e a tribo, e todas as demais tribos, as 10 tribos e meia, as 9 tribos e meia, estavam morando do outro lado do Jordão. Aí a tribo de Gad, de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles levantaram um altar. Só que aí as outras tribos achavam que eles estavam pecando contra o Senhor. Eles achavam que eles tinham levantado um altar para um outro Deus, para poder adorar um Deus estranho e não o Deus de Israel. E aí eles foram lá com intenções de guerra contra essas 3 tribos. Só que eles foram averiguar o que estava acontecendo. Então, e aí, quando eles foram perguntar para eles que altar era aquele, eles explicaram que aquele altar, ele foi feito não para idolatria, mas foi um altar em semelhança ao altar que estava lá, na terra de Canaã, para que os filhos deles se lembrassem que eles tinham comunhão com todas as demais tribos. Então era um altar... Era um memorial, na verdade. Aquele altar ele funcionava não para se fazer holocaustos, mas era um altar que funcionava como memorial para que essas tribos tivessem ainda um vínculo com as demais tribos que estavam do outro lado do Jordão. Então, e aí, eles falaram assim: Deus sabe que as nossas intenções são puras e que esse altar não foi feito para idolatria, mas como memorial. Então, nos mostra a importância da intenção. Então, às vezes, nós possamos ser mal interpretados por alguma intenção nossa, mas se as nossas intenções são puras em relação a Deus, fique em paz. O Senhor sabe a intenção dos nossos corações e o motivo verdadeiro pelo qual nós voltamos as nossas energias para determinado projeto. E aí, no capítulo 24, é um capítulo que eu também aconselho vocês a lerem. Então, recordo para vocês, se vocês forem pegar algum texto para devocional, tem que pegar Josué 24 ou Hebreus 11, mas Josué vai fazer um resumo
de toda a misericórdia que Deus teve desde Abraão até Deus ter colocado eles na terra de Canaã pelas mãos do próprio Josué. Então é um capítulo muito importantíssimo para devocional. Pelo pouco tempo que nós temos, eu não vou conseguir fazer essa leitura com vocês, mas eu aconselho vocês lerem Josué 24 e Hebreus 11 para os seus devocionais específicos. E aí, rapidamente, vamos aqui para Isaías. Isaías, irmãos, eu vou começar aqui no capítulo 8, rapidinho. Então, Isaías, deixa eu só... Então, no capítulo 8 de Isaías, especificamente, nós vamos para o versículo 19. Está escrito assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 8, 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chinreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? Então aqui, o aconselhamento é que se nós formos consultar alguém, que nós consultemos a Deus. E aí é o que diz embaixo. A favor dos vivos, consultar-se-ão aos mortos? Então aqui nós vemos mais uma vez uma contradição em relação a religiões que professam que você tem que consultar espíritos alheios a Deus. Então, nós vemos isso principalmente no espiritismo, principalmente naquela linha que psicografa, né? Então, o espírita que psicografa, ele geralmente traz uma mensagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, ele faz essa mediação, às vezes de um parente que morreu para um parente que está vivo. E num terreiro de Umbanda ou de Candomblé também, a pessoa que vai consultar o espírito do médium, que pode ser o espírito que eles dizem de um morto, ou do espírito que está em evolução. E aqui ele está consultando um outro espírito que não Deus. Então nós vemos religiões atuais que ainda incorrem nessas práticas, tanto na psicografia, quanto principalmente no espiritismo. Quando você vai consultar outros espíritos mediante o médium, você vê que essas práticas ao Senhor são abomináveis. O de você consultar os mortos em favor aos vivos. Então, muito cuidado com essas práticas. E vocês conhecerem alguém que incorre nessas práticas, e as pessoas te perguntarem, você pode apontar esse versículo como um versículo que contradiz essas práticas. E aí, na sequência, nós temos mais uma profecia de Cristo, aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao 7, uma profecia que apontava para Cristo. Olha só que legal. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelhecerão os primeiros dias, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então esses dois primeiros versículos, elas se cumpriram quando Cristo começou o ministério dele em Cafarnaum. Então quando Cristo começou o ministério dele em Cafarnaum, Cafarnaum era justamente nessa parte da terra de Zebulon e da terra de Naftali. Então quando Cristo iniciou o ministério dele, se cumpriu esses dois versículos aqui de Isaías. E aí continuando aqui no 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque, olha só agora o que ele fez, o Messias. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos madianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, olha só, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim,
Isso aqui haverá de se cumprir ainda, ó, a partir do 7 agora. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é uma profecia que se cumpriu pela metade, e por ela já ter se cumprido pela metade, é que nós temos que ter total convicção e esperança que ela irá se cumprir por completo. Porque Deus não faria algo se cumprir só no começo, e não levaria esse projeto até o fim. Então isso certamente se cumprirá, e o Senhor Jesus trará esse reino, no qual haverá paz eterna, e não mais paz efêmera e momentânea. E aí na sequência, no capítulo 10, nós vemos qual que é o grande pecado da arrogância. Então capítulo 10, do 12 ao 15, diz assim: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Então deixa eu fazer uma rápida contextualização, irmãos. Isaías fez uma profecia que o rei da Síria viria do norte, ele destruiria Damasco, destruiria o reino norte de Israel e levaria esses dois povos cativos para a Síria. Só que o rei da Síria, ao invés de dar glórias a Deus, ele acreditou que ele fez tudo aquilo com o próprio poder militar dele, com o próprio poder do seu exército. Só que o Senhor tinha dado esses povos nas mãos do rei da Síria. Ou seja, isso foi uma conquista do Senhor e não uma conquista do rei da Síria. E então aqui o Senhor está punindo o rei da Síria pela arrogância dele achar que foi pelo poder dele e não do Senhor. Então olha só o que acontece agora no 13, ó. Porquanto o rei da Síria disse: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca ou murmurasse. Então isso tudo quem disse foi o rei da Síria. Olha só agora a resposta do Senhor no versículo 15. Ó. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que o corta com ele, olha só. Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o cajado se movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau. Olha só que cacetada que o Senhor deu no rei da Síria. Então, irmãos, que essa arrogância do rei da Síria não esteja no nosso coração. Que nós não batemos no peito e falamos: esse projeto aconteceu porque sou inteligente, porque sou poderoso, porque sou sábio. Mas tudo que acontece ou deixa de acontecer é por obra do Senhor. Nós não somos mais nada do que machados, do que serras, do que cajados ou instrumentos na mão do Senhor. Ele que faz acontecer ou deixar de acontecer todas as coisas. E o rei da Síria iria aprender com dor sobre isso, quando o Império Babilônico viria e seria utilizado pelo Senhor para derrubar o grande império da Síria. E aí na sequência, nós temos ainda no capítulo 10, os versículos 20 ao 22, que é a bondade do Senhor com a tribo norte. Ó. Olha só que maravilhoso isso daqui. Ó. Então no capítulo 10, versículos 20 a 22, diz assim: E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, que foi o rei da Síria. Antes estrabear-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Ou seja, de uma nação enorme, só um fragmento dele irá se converter ao Senhor. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então aqui é quando o Senhor faz a promessa de que ele vai trazer a tribo norte de volta da Síria, ele vai ferir o rei da Síria e vai trazer a tribo do norte de volta. E esses irmãos que vão voltar para a terra de Israel serão os samaritanos, que depois ouviriam o evangelho de Cristo e depois seriam evangelizados por Pedro, por Tiago e por João, no livro de Atos.
Então olha só como o Senhor teve misericórdia deles, trazendo eles de volta, já em qualidade agora de samaritanos, e como que o Senhor iria estender a graça e o evangelho a eles, pelo ministério de João, de Pedro e de Tiago, no livro de Atos. Olha só que maravilhoso, como isso tudo se cumpriu grandemente ao longo da história. E aí estamos no finalzinho já, capítulo 11, os primeiros 5 versículos, nós vamos ver mais uma profecia messiânica. Ó. Diz assim, então capítulo 11, do 1 ao 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Lembrando que Jessé é pai de Davi. Então apareceria alguém da descendência de Davi, e olha o que aconteceria com esse descendente. Ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, olha só agora, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Então olha só como essa profecia claramente fala de Cristo, e uma parte que eu achei interessante aqui, irmãos, foi a parte que ele falou, ó, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isso vale muito pra gente, né? Nós, como seres imperfeitos, nós estamos muito sujeitos a uma determinada situação chegar para nós de determinada forma, e nós já tomarmos aquilo como verdade, sem averiguarmos se aquilo aconteceu da maneira que realmente aconteceu. Então, a gente precisa ter mais senso crítico de tentar realmente verificar se as coisas são assim realmente. Não acreditarmos em tudo que nos falam a princípio. Isso não é em relação somente ao que é dito na igreja, mas o que é dito no mundo também. As notícias que chegam a vocês, ou às vezes uma determinada fofoca. Então, não acreditem de imediato, mas se possível, tente investigar e averiguar mais profundamente para ver se aquilo aconteceu daquela forma mesmo. É um ensinamento aqui, e isso já está intrínseco na essência da natureza de Cristo. Mas isso nós temos que exercitar diariamente, esse senso crítico, de não acreditarmos em tudo a priori, mas tentarmos investigar e sermos mais críticos, mais investigadores da verdade. E aí, para encerrar, nós temos o capítulo 10, o versículo 10, deixa eu ver, do capítulo 11, que é uma profecia que se estende a nós. Ó. Então, capítulo 11 de Isaías, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que é Cristo, a qual estará posta por estandarte dos povos, então como bandeira, então todo o povo estará debaixo dessa bandeira, será buscada pelos gentios, que somos nós, e o lugar do seu repouso, ó, falando do repouso de Deus mais uma vez, ó, será glorioso. Então observe como aquele repouso que foi falado em Hebreus, foi citado agora em Isaías. E esse povo, os gentios que buscariam a Cristo, entrariam neste repouso que Deus está falando desde o sábado. Então olha só que maravilhoso a gente ler Hebreus, ler Isaías, ler Josué e ver como as coisas conversam entre si o tempo todo. E aqui eu encerro, irmãos. Enquanto eu dou uma hidratada aqui, falei demais. Se tiver alguma dúvida, vocês vão pensando e vão perguntando. Se ao terminar essa água ninguém se manifestar, irei encerrar com uma oração. Hello. Pode falar, Ari. Querido, eu adorei Hebreus e desde domingo quero comentar com você e não a comentei. Aham. Essa parte aí que você falou e que eu concordo que os pastores têm certo cuidado em falar com as ovelhas que
que só cuida, mas não açoita, né? Aham. Eu acho que Hebreus ele deixou muito claro, Aham. né, dos que recebeu a bênção de Deus e que segue e conhece a palavra, e sai, peca e volta e que Deus perdoa. E os pastores, é muito comum falar isso, Sim. que volta que Deus perdoa, volta que Deus perdoa. Aqui no 6, do 4 ao 8, é que você não resumiu até o 7, né? Aham. Até o 7. Eu acho que ele foi bem claro em Hebreus do 6, do 4 ao 7, né? Isso. Onde ele resumiu, se você entendeu? Então, se você dá uma passagem rápida, eu acho que é isso aí que eu entendi. Exato. Que não adianta você conhecer a palavra, querer viver em Cristo e depois achar que pode sair, pecar, voltar e ser pecado de novo. Onde ele diz aqui, onde ele fala a parábola da terra ruim e a terra fértil, né? Entendeu? Eu acho que ele foi bem claro nisso aqui, na minha opinião. Exato, exatamente. É isso mesmo? Aham, exatamente, é isso mesmo. Porque, e isso é um perigo, porque a pessoa que pensa assim, uma hora ela vai esfriando com esse pensamento, né? Ela vai pecando, e vai pecando, e vai pecando, até que uma hora o Senhor não dá mais arrependimento para essa pessoa. Então isso é muito perigoso ficar brincando com isso, né? Então onde ele fala exatamente, onde ele fala, a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles que quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Perfeito. Mas se produz espinhos e abrolhos e rejeita e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Entendeu? Sim. Isso eu acho que foi bem claro, meu Deus, aqui. Sim. Okay? É o que eu entendi desde a semana passada sobre isso. Não, exatamente isso, Ari, exatamente isso. Obrigado aqui por compartilhar e enriquecer ainda mais essa passagem. Porque essa parte da chuva... Vou só encerrar aqui com essa passagem, porque foi importante o que você falou, Ari. Porque essa parte da chuva que cai na terra, né? É como se fosse Deus, ele dá as condições para que nós produzamos frutos, né? E às vezes nós ignoramos essas condições que Deus nos dá através do Espírito Santo e nós produzimos espinhos e abrolhos a Deus. Então esse produzir espinhos e abrolhos, né, é justamente isso. Você continuar vivendo uma vida de pecado, 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 acreditando que a misericórdia de Deus sempre vai te alcançar, né? Mas enquanto isso, Deus fez cair a chuva, né, e te deu condições de você fazer coisas boas, de você gerar frutos, né? Então é isso mesmo, Maria. Obrigado por nos enriquecer com essa última passagem aqui. E está encerrado, irmãos. Oi? Já falei que eu precisava, ok? Maravilha. Muito obrigado. Deus abençoe, Ari. Obrigadão por participar. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa quinta-feira, Senhor, onde podemos ver essa linda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, Senhor. Na minha opinião, a carta mais maravilhosa já escrita pelo apóstolo Paulo. Obrigado por nos ensinarmos em vários sentidos, em várias direções, mediante ela, Senhor. Obrigado por nos ensinarmos a respeito das boas intenções em Josué, Senhor. Por nos ensinarmos todo o caminho e misericórdia que o Senhor teve desde Abraão até colocá-los na terra de Canaã, Senhor, que tu pôde resumir bem em Josué. E obrigado, Senhor, por em Isaías o Senhor nos confirmar que as profecias de Cristo em grande parte já se cumpriram e coisas maravilhosas em Cristo ainda verão de se cumprir, Senhor. E que nosso coração, como foi falado no final de Hebreus, seja humilde e sempre disposto a aceitar a repreensão, aceitar a correção, a vara ou açoite do Senhor. Que nós não sejamos arrogantes, insubordinados como o rei da Síria, e que não batemos no nosso peito, e que digamos que foi pela nossa capacidade, inteligência ou força que as coisas aconteceram, mas que sempre possamos dar crédito ao Senhor por tudo que acontece nas nossas vidas, Senhor. Peço, Senhor, uma semana de bênçãos para todos nós, nos dê saúde para podermos experimentar o culto de domingo, Senhor, em comunhão com a nossa família em Cristo, e que o Senhor nos dê a força de cada dia de lermos as passagens, e que quinta-feira que vem estejamos aqui reunidos
para empreendermos mais um pouco, que o teu Espírito Santo, que edifique e alimenta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, amados. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E até quinta que vem aqui. Tchau, tchau.